Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Nós estamos dando início a mais um Família, um Projeto de Deus. Hoje o nosso tema será Não é bom que o homem viva só. Conosco aqui hoje o pastor Guilherme, o pastor Douglas, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, aos pastores. Paz do Senhor, Douglas, pastor Marcelo, todos que estão assistindo conosco. Vou pedir ao Douglas que possa estar lendo o texto base e fazendo uma abertura do tema. O texto de hoje está em Gênesis 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Pastor Marcelo, no último episódio nós falamos muito do papel do homem, né, do marido, como ele deve olhar para sua esposa. E nós vamos ver agora como que Deus compreende o estado do homem. Muito bom. Ao criar todas as coisas, cria o homem e percebe que faltava algo nele. Né? E nós sabemos como nós somos limitados, e Deus tem um projeto. Ele fala assim, olha, eu vou criar alguém para estar com ele. Adjutora aqui significa tantas coisas, mas ajudadora, auxiliadora, companhia. E nós vamos ver um pouco nesse episódio como que é o papel da nossa esposa. Como que ela pode olhar para nós e entender as nossas limitações. Porque se Deus olhou para o homem, viu que não era bom que ele estivesse sozinho, eu não posso deixar ele sozinho porque ele vai ficar incompleto, ele vai ficar triste. Então vou criar uma ajudadora. Então nós vemos esse amor de Deus para com a nossa vida, maridos. É verdade. Como que Deus nos ama e criou a nossa esposa para estar conosco. Exatamente. A mulher entender essa origem do que Douglas falou foi importantíssimo. O homem precisava de alguém para ajudar. E a parte da mulher, que é muito importante, é ela compreender a natureza do homem. E que não é só o marido dela. Isso é também universal. Só muda o endereço. Tem coisas que só mudam o endereço. É porque é da natureza do homem. É como ele é. Tanto que o próprio Deus, isso que foi antes da queda, já reconhece que ele precisava de ajuda. Sim. Então, aquela coisa, por exemplo, a visão do homem, ela é de foco. A mulher ela tem a visão mais periférica, aberta. Aqui eu estou falando de coisa do dia a dia mesmo. Sim. Coisa do dia a dia. Aí dizem que a origem disso é porque lá atrás, né, o homem era caçador. Então ele se especializou em achar a caça, a presa. E a mulher ficava em casa, então ela estava fazendo a comida, ela estava cuidando das crianças, ela estava vendo se tinha algum animal, algum chacal, algum animal perigoso por em volta, ela estava vendo a outra que estava moendo trigo, então ela tinha mil coisas ao mesmo tempo. Então ela tem essa visão, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, é impressionante, né? E acompanhar tudo, o homem não consegue. Ele é focado aqui. Ele está no celular, ele não tá te ouvindo mais. Ela está falando sozinha, né? A mulher consegue fazer os dois, né? Então é aquele velho exemplo que todo mundo tem. Ele chega na geladeira, procura o negócio 1000 vezes. Comer o meu negócio. Está escondido na porta. Ela chega, abre a geladeira, você nem olha. Ela tá aqui, ó, pega aqui. Nem olha, é um negócio que... Aquilo é terrível. É humilhante. É humilhante. O sapato que ninguém acha, ela nem pega direito. Mas isso é do homem. Ele, quando está focado numa coisa, ele fica cego pro resto. Mas não é só o seu marido, né? Exato. Lógico que ela pode tentar trabalhar nisso. Mas quando a mulher ela compreende esse lado, essas características do homem, isso facilita muito, né? O ambiente que ela foi inserida ali como esposa, ela deve observar, né, que a essência que Deus depositou sobre ela é uma essência, até o Douglas aqui, no original, dentre alguns significados de adjutora, é aquela que presta socorro. Então, olha só que maravilha, a mulher, a esposa, as nossas esposas, foram colocadas ao nosso lado para nos auxiliar e nos socorrer. Então, olha a responsabilidade de alguém que é colocado para auxiliar e socorrer. É alguém que vai observar a situação do seu esposo, como ele está,
alguém que vai socorrer alguém que se machucou, ele vai observar o batimento cardíaco, se ele está com sinais vitais, se ele quebrou alguma coisa. Deus colocou essa essência, como o pastor acabou de mencionar aqui, que ela consegue observar coisas que o homem não consegue, né? E Deus deu essa essência à mulher, à esposa, coisas que ninguém consegue ver, nem os filhos, mas a esposa ela consegue enxergar. Ó, você não está bem hoje. Muito bom. Olha, eu acho que ele chegou cansado, hoje ele está um pouco mais estressado, hoje ele está muito calmo, o que aconteceu? Ele não é assim? Então, essa percepção da esposa é uma essência que Deus depositou sobre a vida, sobre sua vida. Esse texto está em Provérbios, fala assim, e conhece o seu marido à porta. É, mulher virtuosa, né? É uma mulher virtuosa. Quando ele chega, isso é impressionante, essa percepção que Deus deu a elas. Você chega na porta, ela sabe se chegou agitado, Exatamente. como você quando você guardou a pasta, se você está calmo, se está tranquilo, ela sabe se chegou feliz, se chegou cansado. Então, aí ela deve saber usar isso com sabedoria. Da forma que chegou, de como vai ser aquela noite, de como vai ser aquele momento. Usar isso para o bem da família, para o bem do lar, né? Ou seja, já chegou cansado, já vai reclamar que ele está cansado. Se usar bem essa percepção, aí ela vai entrar naquele texto, a mulher sábia edifica a sua casa. Quer dizer, tem um texto que eu acho muito bom, porque, obviamente, toda esposa, ela percebe coisas que o marido precisa melhorar. Obviamente tem. Como profissional, no trato com os filhos, como marido, na igreja, nas coisas. Ela tem. Há coisas, e várias delas, ou talvez até a maioria, dá para conversar. Dá para conversar. Então vamos falar um pouco sobre isso. Primeira coisa, nunca tentar resolver na hora da briga. Tá nervoso? Não se resolve nada na briga. Tudo que você for tratar na briga, você não vai resolver, mas vai piorar. Inflama. Inflama, e amanhã, depois que você tratar o assunto, você já criou barreira. Na hora que o negócio esquentou, que faz o faísca, não tenta resolver, não vai dar problema. Tenta pegar nos momentos bons, porque é a palavra ao seu tempo. Ah, boa, meu bem, e ela sabe fazer isso. Viu a mulher de Sansão, né? Ele acabou falando enigma. A mulher com jeitinho, ele fala todos os enigmas. Ela vai bem, mas você não me ama. Se você me amar, você ia falar. Daqui a pouco ele falou tudo, enigma todo. Então, a mulher, se ela souber com jeito, ele abre o coração. Porque é preciso a mulher compreender, e acho que é outra parte importante, depois eu continuo em relação a isso, que eu estava falando, depois me ajuda a lembrar. Ela precisa compreender que o homem tem mais dificuldade de falar. Lógico que tem um sanguíneo ou outro que é diferente. Eu vi até uma reportagem na rádio conhecida nossa aqui do nosso país, né? Eles fizeram uma pesquisa, é pesquisa mesmo, a quantidade de palavras que a mulher fala durante o dia e a quantidade de palavras que o homem fala durante o dia é muito maior. Absurdamente maior. É muito maior. O homem fala muito menos palavras. E isso é da natureza do homem. Então, para ele falar, ele tem que estar num ambiente muito confortável, se sentir muito bem, em um momento certo. Se você pressionar, só piora. Sim. Então, aí eu acho que o exemplo da mulher de ação com jeito, aí ele vai falar. E é bom quando ele fala. É bom quando ele fala. Agora, eu ia chegar no segundo ponto para poder falar para vocês. Ou seja, primeira coisa, não tenta resolver quando está brigando. Depois tenta chegar a palavra ao seu tempo, na hora certa. Agora tem coisa que ele não fala. Tem como se fecha. Aí eu vou entrar no terceiro texto, que é um texto que é muito bom, que se não me engano está em Pedro, assim. E ela ganhará seu marido sem palavras. Sem palavras. Porque tende a achar que é o contrário, né? Que tem que falar e tem que cobrar, e você tem que buscar Jesus, você tem que ir para madrugada, ou então você tem que... E aquilo dá não resolve, só dá briga. Agora, vamos pensar, como que se resolve agora sem palavras? Com postura. Sem palavras na oração, no jejum. Sem palavras é no exemplo. É na posição bem colocada. Sim. Que vai levar, que vai até
induzir, daqui a pouco está fazendo. Daqui a pouco você está vendo uma mudança. Porque uma mulher muda muito a vida de um homem, né? E até o próprio texto da mulher virtuosa, quando ela consegue alcançar esse entendimento, o coração do seu marido está nela confiado, ou seja, ela conquista a confiança do seu esposo. Então, como nós somos do barro, né? O homem veio do barro, o homem ele é mais tosco, ele é uma obra um pouco mais, vamos dizer assim, não dizendo que Deus é simples, mas ele é uma obra mais simples do que a mulher. A mulher foi feita da costela, como o pastor Guilherme colocou aqui em off, né? Então, quando a mulher entende, a nossa esposa entende esse papel de ajudadora, é ajudar alguém que precisa de recurso. Então, é ajudar ele a ser um profissional melhor, é ajudar ele a ser um marido melhor, um pai melhor, né? Nós estamos todos aí nesta posição de precisar da ajuda. Muito bom. E a mulher virtuosa, nós vamos ver o tanto de coisas que ela faz. Ela cria todo um ambiente para que a família esteja segura. Ela levanta cedo, né? Ela busca o seu pão, ela tem todos aqueles atributos, aquelas virtudes de uma esposa que Deus criou, né? Muito bom. De uma esposa que o Senhor preparou para nós, né? E o testemunho que o pastor antecedeu aqui disse, olha, às vezes não é hora de falar, né? Você ganha o esposo no silêncio. É o seu testemunho, a sua mudança de comportamento, a sua oração, a sua entrega ao Senhor. E isso vai gerar no esposo também, que o homem, como nós falamos, ele tem a parte mais de olhar, a parte mais visual. Ele observa, fala pouco, mas observa também. Então, essa mudança de comportamento traz uma reflexão interna no homem, não é? E o homem fala pouco, o pastor Marcelo falou aqui, tanto é que Deus falou, Adão, fala com ela. Fala, Adão. Tem que falar, né? Fala, porque senão eu não vou falar, você que vai falar. Então, a gente observa, a palavra, ela é perfeita, né? Depois nós vamos observando como Deus cria todas as coisas. Então, a esposa, quando ela passa a testemunhar, os seus atos começam a fluir e trazer resultados ao seu esposo. Muito bom. E uma coisa que parece, né, que acontece em casamentos, a gente, com pastores, a gente acaba vivendo isso na igreja, né? Tem mulheres, tem esposas que querem mudar o marido à força, que quer mudar na briga. Olha, eu não conheço muitos casos que deu isso certo, eu nem sei se tem algum caso, nem me lembro. Não por força, nem por violência, Exato. mas pelo mesmo espírito. É lógico que tem coisa que você vai conversar, você percebeu, você tentou falar com ele, mas não está conseguindo. Se você não conseguiu na conversa, na força, na briga, dificilmente vai resolver. Aí que vem aqueles grandes conflitos. Então, acho que aí é o lado na hora de ser espiritual. Há um outro ponto que também, sim, para as esposas, mas que tudo que está falando para a esposa serve para a gente, né? Sim. Obviamente, que algum defeito o seu marido vai ter. Na verdade, todo marido tem seus defeitos. E esse, inclusive, é um dos segredos do casamento. É você aprender a conviver com o defeito do outro. E aí, diria mais, em algum momento é você aprender até a respeitar o defeito dele. Porque você tem defeitos, todos têm defeitos, e ele tem defeitos. Se não fosse defeito, ia ser outro. Se não fosse outro, ia ser outro. Porque ninguém é anjo, ninguém é perfeito. Agora, você vai saber, esses são os defeitos. Você tem que aprender a respeitar esses defeitos. A respeitar no bom sentido. Aprender a conviver. Isso aqui é uma coisa mais incrível. No dia que morrer, os defeitos fazem uma falta. Fazem falta. Aquele defeito faz uma falta. Essa semana agora, conversando com um senhor que perdeu a esposa depois de mais de 60 anos, ela falou assim, olha, até a chatice dela, que ela falou que comprou uma coisa dela lá, até essa chatice mas me faz uma falta, porque a casa ficou vazia. Então, isso é a arte do bom convívio, né? É porque quando o Senhor cria o casamento aqui, a união, era por um sentido muito maior, era da companhia, não era isento de defeitos, né? Mas era a companhia, estarem completos, é o amor,
é o cuidado, né? Então, isso é muito mais importante. Você sabe uma coisa que eu acho assim, interessante? É que algumas famílias, depois de um tempo, que o marido e a mulher, até os filhos entram nesse negócio, que o defeito do marido vira até motivo de brincadeira na família. Assim, passou tanto assim, a aprender a conviver com aquele negócio, que aí no almoço daqui a pouco solta e brinca, às vezes ele fez isso, quer dizer, mostrando que fica mais leve. Com certeza. Porque você aprende realmente a entender que é um homem, que é um ser humano com defeitos. Sim. E aí vira até uma coisa mais leve, que defeito. Ninguém toca mais, que não tem jeito mesmo. E até assim, a esperança não é muito grande, porque quando às vezes. Potencializa, né? É sempre a ter. Lógico que o senhor trabalha, né? Mas Sim. o senhor trabalha na gente. Mas tudo o isso. ponto que o senhor abordou é interessante, né? Nós falarmos que existem situações que não vão mudar, não vão. Aquilo é dele ou é dela e vai permanecer. Então, você aprender a conviver, aceitar e levar isso de uma forma mais leve, torna o casamento muito mais saudável, a união muito mais saudável, o convívio com os filhos muito mais saudável. Quantas vezes até a mãe fala com o pai, ou o pai fala com a mãe dos filhos, olha, eu já cansei, o filho, né? A gente repete, ele faz isso, aí às vezes até ri. Né, vamos levar. Então, esse aprendizado na convivência diária, os casamentos, quando vão passando um certo tempo, vão aprendendo a conviver, isso torna o casamento. Por isso que o casamento na presença do Senhor, a tendência é que cada vez ele seja aperfeiçoado e se torne melhor. Porque o Senhor vai nos ensinando, a perdoar, a relevar, a respeitar, a aperfeiçoar também. É o ferro com ferro. É o ferro com ferro fia. E vai ajustando e melhorando, não é? E assim, para as mulheres não ficarem assim, desanimadas e desesperançosas, uma mulher muda muito o homem. Os mais recém-casados, porque nesse começo, e aí os primeiros anos de casamento são anos que você vai conhecer de verdade a pessoa. E você vai descobrir defeitos que você não sabia que ele tinha. Exato. Porque tem defeitos que você só descobre quando vai morar junto, quando casa, né? E aí, às vezes, ela pode ficar um pouco assustada, hein? Se tem esses defeitos todos. Não tenha calma. Uma mulher muda muito o homem. A mulher melhora demais o homem. E com o tempo, com o convívio. Não precisa, não é na briga, não. Só você ter uma postura com a sua índole, com a educação que você teve, com o berço que você teve. Naturalmente ele vai se adequando, ele vai observando. Olha, aquilo tem coisas básicas, né, Douglas? Às vezes a gente pegava um garfo errado, não é assim, pega no garfo. Daqui a pouco a pessoa chega depois de um tempo, você pegando tudo certinho no garfo, pegando. São exemplos simples, né? A forma de se postar. Uma mulher muda muito o homem. E, pastor Marcelo, só uma pincelada no capítulo anterior, quando nós falamos da estrutura, como que o homem ele melhora com o casamento? É verdade. Porque é só nós olharmos para a nossa época de jovens, né? O que o Senhor fez, né? Então, assim, na vida do homem, como que Deus vai construindo o homem através do casamento? Verdade. O texto, a expressão fazer uma adjutora é no sentido de construção mesmo, de edificação. Então, como que Deus usa o casamento, usa a esposa para edificar, para construir. Então, a palavra que o pastor deu de esperança para os recém-casados, para jovens, é que o Senhor vai aperfeiçoando a nossa vida. E a mulher edifica o lar, edificar e construir. É construção. Exato. Então, existia um jovem que ela casou, os casaram mais jovens, né? Mas vai ser construído um homem ali. Exato. E ela vai edificar, faz muita parte dessa construção. Exatamente. Agora, no sentido de que ela ela orar para que, por exemplo, uma oração que a gente faz com o marido, que ela deve orar como esposa, para que sobre elas possa estar sempre o espírito de conselho do Senhor. O conselho certo, a palavra certa. A mulher muitas vezes é que vai dar o limite ao homem, passou um pouco, tudo com muito respeito. Então, você ter essa mulher, eu sempre digo uma coisa, e vamos ver aqui agora se faz sentido. Eu acho que é diferente a mulher que é fã do marido do que a mulher que admira o marido. Muito bom, muito importante.
A mulher deve ser a pessoa que vai admirar o marido. O marido, quando tem admiração da mulher, isso é importantíssimo no casamento. Ela não vai ter admiração em tudo, que ninguém é essa pessoa perfeita. Ela vai ter admiração como pai, às vezes como servo, uma admiração às vezes como profissional pela carreira que fez. É importante que a mulher admire o marido em alguma coisa. Isso é importante no casamento. Agora, quando ela não é, ela vira fã, por quê? Porque ela fã idolatra. Seja errado, seja certo. Não, ele nunca está acabou. errado. O fã idolatra, o fã está sempre certo. Sim. Vai dar problema, porque ela vai ter que. Ela foi colocada para ser ajudadora. Fã não ajuda, fã derruba. O fã derruba. O fã cria uma coisa que não existe. Então, eu conheci esposas que eram fãs do marido. E tinha pontos claramente que quem tinha dado toque era ela, porque só ela poderia falar aquilo com ele. De fora não tinha como. E ela não conseguia falar porque o fã fica cego, porque idolatra. Então, não deve ser. Agora, a admiração não. Essa contribui muito. Saudável, né? Essa é saudável. E edificante, né? Outro ponto que a gente poderia abordar, vamos ver nosso tempo depois, é por que tirou da costela? Porque podia tirar de tantas partes, né? De tantas partes. E aí eu acho que está ligado à finalidade da costela no corpo humano. Qual é a finalidade da costela no corpo humano? Né? Nós não somos aqui dessa área, entendidos, mas é uma coisa óbvia e de conhecimento comum. A finalidade da costela é proteger os órgãos vitais. Então, olha aqui que função importante. Porque se não houvesse as costelas, todos os órgãos vitais estavam totalmente expostos. Qualquer pancada, uma hemorragia interna, ou podiam ser perfurados. Então, a costela, ela protege, é uma proteção a esses órgãos vitais. Isso é muito a mulher, é muito a esposa, é muito a mãe. Ela tem essa finalidade, essa característica de proteger os órgãos vitais da família. Porque não é o homem não veio o homem veio do barro. Ela que veio da costela. E a mulher tem essa característica, né? De agregar a casa, esses pontos vitais, que é todo mundo junto, de convencer um a perdoar o outro, de ajeitar. Ela está sempre ajeitando. Quando a mulher tem essa função, ela tem essa característica. Ela gera vida no casamento, no lar, na família, não é? Porque ela está observando tudo, como nós falamos. O homem às vezes parte desapercebido, atropela algumas coisas e vai. Mas a mulher não, ela percebe. Ó, você excedeu aqui com o filho. Ó, você pode ser melhor aqui. Ó, você viu o nosso filho, aquela situação? Ela tem essa percepção e nessa percepção ela está contribuindo para a edificação do lar e para gerar vida, porque dentro dessas atribuições ali, ela está preservando a vida, o coração, o pulmão, os órgãos de maior necessidade. Então, em toda a colocação da mulher, ou seja, nessa essência, você aprende isso na faculdade? Você pode aprender em livro, você pode aprender, mas tem uma coisa que já veio consigo, que é a essência de Deus, de você ser essa protetora, essa pessoa que agrega, que preserva, que vê, tá vindo, aquela pessoa lá não é boa para a nossa família, não. Ela preserva, ela esconde, né? Então, essa percepção da mulher, ela vem para trazer vida ao casamento. Ela tem uma estrutura emocional mais forte, né? É verdade. Ela consegue administrar as emoções da família. Então essa estrutura era fundamental para manter todo mundo ali unido. Muito bom, Douglas. E ela foi tirada do lado, ou seja, a função dela, ela é equivalente do homem. Não é uma função inferior, não é uma função superior, mas é um equilíbrio que todos têm o seu papel, né? Então o papel da esposa ali ao lado, nessa ajuda, traz toda essa estrutura de proteção. O cuidado, é o zelo, é a intercessão, muitas das esposas, né? A oração. A oração, ela que protege no muito clamor, nas madrugadas, nos jejuns. E a gente podia perguntar o seguinte: será que é fácil ser costela, né? Porque você veja o seguinte, quando tem um acidente, por exemplo, um impacto, quebrou a segunda costela, a terceira, não tem essa coisa, né? Tem.
Mas se não tivesse quebrado a costela, tinha acontecido o quê? Quem é que segurou o impacto, né? Foi tudo na costela. Teria perfurado um rim, um fígado, o coração, o pulmão. Ou seja, o impacto que foi na costela, que chegou até a quebrar, foi o que salvou, porque os órgãos vitais foram. Então você vê que não é fácil ser esposa, porque muitas vezes ela recebe todo esse impacto. Porque o filho vai falar com ela, a filha vai falar com ela, o marido vai falar com ela. Ela é esse centro emocional da casa. Né? Quem administra todo mundo, o marido que está... Não, vai lá falar com ele, meu bem. Ele está querendo falar com você. Não, vai lá falar com seu pai. Vai lá falar com seu pai. Início administrando tudo, né? A hora do jantar, né? os funcionários. Você quer ver como é muito real isso? Quer dizer, quando parte primeiro a esposa e o marido fica viúvo, dá uma dispersada. Porque cada um fica para um canto e ele às vezes é um direito dele, fica vivo a casar de novo. E dá. Quando é mulher, não. Ela fica viu, continua todo mundo indo almoçar na casa da mãe, vai à casa da mãe todo mundo, porque ela tem essa questão de preservar, juntar tudo isso aí. dentro dela. Agora, ela sofre esses impactos, né? Sofre. Ela absorve mais emocionalmente Mais sensível, né? a situação da família. Mas é interessante, porque como é osso, se reconstrói, né? Reconstrói. A palavra certa, né? Calcifica, né? Calcifica novamente. Ela ganha pancada, Sim. não tem nem muito o que fazer cirurgia, é o tempo. É o tempo. É o tempo. Então isso é importante para as esposas, né? É o tempo. E tudo vai resolver na hora, do mesmo jeito, né? Eu acho que nós estamos chegando aqui ao fim do nosso programa. A mulher, aí nós estamos aqui hoje falando das esposas, mas serve também para os maridos. O Senhor não tirou do tecido, o Senhor não tirou da carne, né? O Senhor tirou dos ossos para a mulher. Ou seja, osso, porque osso é aquilo que dura, aquilo que fica, aquilo que permanece, né? Primeiro logo a carne, o tecido, tudo isso, o osso. E aí uma coisa que a gente estava aqui olhando, que o osso pode durar até preservado num ambiente certo, Milhares, né? milhares. Você tem os ossos dos dinossauros, né? Não sei se diz dinossauro ou não, estou só dando exemplo, né? Tem ossos aí que os arqueólogos encontram, porque tudo ligado a ambiente. Os ossos no ambiente. Então, primeira coisa, quando o senhor tira dos ossos, o que ele quis dizer para nós? Casamento é para durar, é para ficar. Tudo, a carne vai passar, ou seja, você envelhece, mas os ossos têm que ficar. O casamento é uma coisa para ser osso, estrutura que vai ficar. Agora, os ossos, eu fiquei até espantado, falando a verdade, aqui olhando antes com o Guilherme. Porque os ossos, serem preservados em ambiente inadequado, não chega a 2 anos. Para mim foi uma surpresa, eu achei que... Então, quer dizer, em que ambiente está a nossa esposa? Em que ambiente está o nosso casamento? Se tiver no ambiente errado, pode durar nem 2 anos. Qual é o ambiente da nossa casa? Eu acho que a gente pode encerrar com essa parte. Que é um ambiente de briga, é um ambiente de competição, é um ambiente de rivalidade, é um ambiente de paz, de amor, de tranquilidade. Não sei se você quer falar alguma observação sobre isso. Eu me lembrei daquele texto, até um texto que você conhece. Se o ambiente da nossa casa for um ambiente que Deus fez, tudo que Deus fez durará para sempre. Que Glória a maravilha. Jesus. Muito bom. bom. Então chegamos aqui ao fim do nosso programa. Douglas, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Deus. queridos. Pai do Senhor. Nós queríamos encerrar lembrando as esposas que você casou com um pedaço de barro. O homem veio do barro. Qual a diferença do homem e da mulher? A mulher veio da costela. A origem é diferente. Porque o osso é duro, é forte. O homem não. Ele veio do barro. O casamento é o casamento do barro com a costela. Agora, barro é moldável. Às vezes o seu barro está aquele barro seco. Não dá para o oleiro trabalhar com barro seco. Você não consegue moldar. Mas se você orar,
Se você jejuar, o Senhor vai derramar água nesse barro. E a água amolece. A água é a palavra de Deus. A oração, ora ao Senhor, porque todo homem é moldável, porque é barro, é da natureza do barro. Basta molhar um pouco e não nos falta a boa água do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. A paz do Senhor.